acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 16 de novembro, estamos juntos, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje eu quero falar sobre o perdão, sobre a generosidade do perdão, a bênção do perdão. E as músicas que eu separei, elas falam sobre isso, sobre o perdão de Deus e o perdão que nós também precisamos conceder àqueles que nos ofendem. Então a primeira música de hoje é Ana Paula canta Deserto de Revelação. Escute esta música. Ajude a viver em paz contigo.
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. A próxima música que você vai ouvir é Preciso Perdoar, lembrando a história de José do Egito. E eu quero, neste momento, cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, meu querido amigo, meu querido ouvinte. Menino sonhador, assim os irmãos de José o chamaram. José não sabia dos planos de Deus, mas para o Egito o mandaram. O escravo veio a ser do egípcio Potifar, mas injustiças lá sofreu e na prisão padeceu. A confiança em Deus ele não perdeu, e mesmo preso crendo em Deus ele permaneceu. Deus mudou a sorte de José, e um grande líder se tornou. O Egito prosperou, celeiros ele construiu, e Deus exaltou. E Deus exaltou. Seus irmãos o encontraram, e José os perdoou. Perdoar também eu vou, pois perdoado por Deus eu sou. Seus irmãos o encontraram, e José os perdoou. Perdoar também eu vou, pois perdoado por Deus eu sou. É preciso perdoar aqueles a quem Deus nos dá para amar. Preciso perdoar para poder ajudar aqueles a quem Deus quer preservar. Eu fui chamado por Deus para amar. Vou perdoar e a família ajudar. Assim como José, quero perdoar. Seus irmãos o encontraram, José os perdoou. Perdoar também eu vou, perdoado por Deus eu sou. Seus irmãos o encontraram, e José os perdoou. Perdoar também eu vou, mas perdoado por Deus eu sou. Preciso perdoar aqueles a quem Deus nos dá para amar. É preciso perdoar para poder ajudar aqueles a quem Deus quer preservar. Eu fui chamado por Deus para amar. Vou perdoar, dando a família ajudar. Eu vou. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora você vai ouvir com Gerson Rufino a música Perdoa-me. E eu quero oferecer essa música aos irmãos lá de Lagoa de Baixo. Que Deus abençoe a nossa irmã Bernabete, sua família. Um abraço especial para o São Antônio.
Marilane, que nos escuta. Sou bem-vindo aí na rádio aí de Lagoa de Baixo. Um grande abraço. Também um abraço para Dona Terezinha, lá perto do Amparo do Sítio, né? Aquelas bandas lá. Dona Terezinha, mãe de Valentina. Que Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe todos aqueles que nos escutam através dessa emissora e que o Senhor esteja com vocês. Perdoa-me, Gerson Rufino canta. Perdoa as vezes que te entristeci, perdoe as vezes que te magoei, perdoa quando não te obedeci, quando era pra calar e não calei, perdoa quando eu não te ouvi e preferi seguir a minha lei, quando dizias filho é por aqui e um atalho meu pai eu tomei. Perdoa quando feri meu irmão, em vez de ajudar caluniei, podendo lhe estender a minha mão, pra dentro da cisterna eu empurrei. Mas reconheço que não sou perfeito, estou aqui querendo melhorar. Papai querido, vê se há um jeito, pois quero ao primeiro amor voltar. Perdoa-me, aceita-me, apenas como um servo teu. Não sou perfeito, mas de joelhos me prostro aos teus pés, meu Deus. Eu te entristeci, errei demais, feri teu coração, mas me arrependi. Estou aqui para pedir o teu perdão. Perdoa, perdoa. Eu te entristeci, feri teu coração. Perdoa, perdoa. Estou aqui para pedir o teu perdão. Perdoa, perdoa. Eu te entristeci, feri teu coração. Perdoa, perdoa. Estou aqui para pedir o teu perdão. Agora vamos ler a palavra de Deus e eu leio hoje em Gênesis 45, de 1 a 15. A essa altura José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá,
mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Querido irmão, eu já estou emocionado ao ler essa história. Todas as vezes que eu leio esse encontro de José com seus irmãos e depois o encontro com o pai, o velho Jacó, isso traz uma grande emoção ao meu coração. Uma das histórias mais lindas que eu já ouvi, uma das histórias mais lindas da palavra de Deus. E eu quero mostrar para você, através dessa história, a bênção do perdão, através da atitude de José. Primeiro, certamente todos vocês que me escutam agora já tiveram alguma situação, algum aborrecimento ou algum descontentamento com alguém, e às vezes uma separação, às vezes uma confusão, e a gente precisa tirar todo o ódio do nosso coração. O perdão, meu amigo, não depende do arrependimento dos outros. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Os irmãos de José não tinham pedido perdão ainda. Eles estavam assustados, envergonhados, mas antes mesmo que dissesse qualquer coisa, José os acolheu com amor e os tranquilizou. Ele não esperou que eles se arrependessem primeiro, mas ele, José, que era um servo de Deus, tomou a iniciativa de perdoar. Meu amigo, minha amiga, o perdão é assim, ele transforma a dor, transforma o sofrimento em um propósito. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos, diz o verso 20 do capítulo 50 de Gênesis. José, ele não negou a dor que sofreu. Ele reconheceu que os seus irmãos tentaram prejudicá-lo. Ele sofreu, mas em vez de se prender à amargura, ele enxergou como Deus usou aquela situação para algo muito maior. Eu preciso aprender isso, você precisa aprender isso. Nós precisamos enxergar como Deus pode usar mesmo algumas situações difíceis que nós não queremos passar para abençoar a vida dos outros. E o certo, meu amigo, é que jamais devemos permitir que a amargura ela tome conta do nosso coração. A amargura só traz sofrimento e nos adoece e estraga, ela acaba com a família, destrói os nossos relacionamentos aqui e a nossa comunhão com Deus. Uma outra coisa importante nessa história é que o perdão restaura e traz cura aos relacionamentos.
Então José se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando. Que cena maravilhosa! Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Diz os versos 14 e 15 de Gênesis 45. Meu amigo, minha amiga, o perdão de José não foi apenas de palavras, mas de atitude. Ele demonstrou amor, chorou com os irmãos, os seus irmãos, ele os abraçou. A sua bondade, a sua generosidade no perdão restaurou a família e trouxe a cura para todos. Se José tivesse escolhido a vingança, ele agora era poderoso, ele era vamos dizer assim, o vice-rei do Egito, a sua história terminaria com mais dor e separação. Mas porque ele perdoou, a sua família foi reunida e restaurada. Eu fico imaginando quando o pai encontrou-se com ele, quando eles se encontraram, o choro, mas a alegria do perdão. Certamente o pai compreendeu toda a história enganosa que os filhos, os outros haviam cometido contra o próprio irmão. Mas houve perdão, houve restauração, houve uma cura para aquela família. Meu amigo, minha amiga, Jesus nos ensina que o perdão verdadeiro é generoso, pois não depende do arrependimento do outro, é uma decisão que você precisa tomar, que eu preciso tomar, é uma decisão pessoal. Ele transforma a dor em propósito e nos faz crescer e ver Deus agindo através de nós. Ele restaura relacionamentos, ele restaura aquele casal que está brigado, aqueles amigos que deixaram de conversar, aquele pai que talvez expulsou o filho de casa, ou o filho que brigou com o pai. O Senhor restaura relacionamentos e traz cura, liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. E a maior prova do perdão, do amor, da generosidade do perdão, foi quando Jesus deu a sua vida ali na cruz do Calvário, por mim, por você, por mim. Quando ele deu a vida por nós na cruz, ele derramou o seu sangue e ele nos perdoa quando nós reconhecemos os nossos pecados e os confessamos a ele, pedimos o seu perdão, ele nos perdoa e nos transforma e nos torna filhos de Deus, da família de Deus. O que você está esperando, meu amigo, para buscar esse perdão de Deus e também para curar as feridas ou talvez os relacionamentos que estejam quebrados na sua família? Agora é o momento, agora é a hora de voltar para Deus, de buscar o perdão. Amém? Amém. Cansado de lutar a ti, eu me entreguei. Teu sacrifício e tua graça eu aceitei. Já esqueci o meu passado, conheci o teu perdão.
Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença nós estamos neste momento. E eu quero, Deus, te agradecer, porque um dia o Senhor provou o seu grande amor na cruz do Calvário por nós. E agora, Senhor, assim como o Senhor nos perdoou, nós queremos aprender a perdoar com o Senhor aquelas pessoas que nos machucam, que nos ofendem. Ajuda-nos, ó Deus, a exercer essa bênção que é o perdão, que traz cura, que traz saúde para o nosso coração, mas para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos. Abençoa, Deus, cada pessoa que me escuta agora. Aqueles que porventura estejam guardando ódio, amargura no seu coração. Que o Teu Espírito Santo, que conhece todas as vidas, todos os corações, todos os sentimentos, que Ele os convença que é necessário perdoar, que vale a pena tirar a amargura do coração e se render a Cristo Jesus. Eu oro, Deus, confiado que essa obra o Senhor vai fazer nesse coração que está adoentado. Oro, Deus, pelos enfermos, pelos que estão doentes, por aqueles que estão angustiados, depressivos, que neste momento a obra do Espírito Santo seja feita nessas vidas. Em o nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.